esse tema como um tema de extrema relevância, porque é dentro do ambiente doméstico que existem as maiores provações, não no sentido negativo, mas no sentido no sentido amplo que a palavra prova pode oferecer, que é a ideia de eu colocar em teste aquilo que eu me proponho a aprender, a evoluir e a melhorar. E o ambiente doméstico, ele favorece imensamente essa condição de evolução, porque as nossas relações no ambiente doméstico, elas têm, além de uma frequência maior, haja visto o tempo de relação que nós temos uns com os outros, mas com um tipo de intensidade maior, porque no ambiente doméstico nós expressamos aquilo que a gente é verdadeiramente, sem os filtros e as máscaras sociais que a gente precisa usar fora de casa para poder ter a aceitação e a aprovação das pessoas que não possuem esses mesmos laços consanguíneos. É na certeza e na garantia de que diante das pessoas as quais eu tenho um laço mais estreito e que não é só consanguíneo, é espiritual, eu me sinto mais à vontade em expressar quem eu sou de verdade. Para falar desse tema, eu gostaria de apresentar a importância de um entendimento profundo a respeito do porquê vivenciamos a convivência familiar, para depois falar sobre os conflitos familiares. Então, para começar a conversa, eu gostaria de fazer uma retrospectiva, uma recapitulação com cada um de vocês que está aqui. Através do benefício do esquecimento, você não se lembra, mas você viveu uma encarnação antes dessa. Essa encarnação, ela carregava uma identidade, ela carregava uma localização geográfica, ela carregava um grau de parentesco. Tudo isso foi vivenciado e houve um momento onde essa encarnação já tinha cumprido a sua missão e ela se encerrou a partir do seu desencarne. Todos nós já passamos pela morte do corpo físico. A partir do momento que ocorre o encerramento dessa última encarnação que vivenciamos, o nosso corpo astral, ele se desconecta gradativamente desse corpo físico e, dependendo da forma com que esse desencarne aconteceu, se foi por um adoecimento, se foi por um acidente, se foi de uma forma mais demorada, se foi de uma forma mais lenta, qual era a idade que eu desencarnei, qual era o meu grau de amadurecimento espiritual, esse desligamento ele pode ser processado de uma forma mais rápida, mais demorada, de uma forma mais difícil ou de uma forma mais facilitada. A questão é que eu, sem o corpo carnal, me vejo numa condição de vulnerabilidade, porque durante os anos que eu tive aqui na última encarnação, eu aprendi a me expressar nas minhas vivências, me utilizando desse cérebro material, utilizando dos 5 sentidos e tendo esse corpo físico como um lastro, também carregando toda a educação e cultura que eu acabei apreendendo tanto em casa
quanto na sociedade como um elemento modulador das minhas emoções e elemento orientador do meu pensamento. Podemos dizer que a nossa moralidade, ela está vinculada ao tempo e o lugar aonde a gente viveu e as condições às quais a gente foi agraciado. Desconectado desse corpo físico, a minha alma, eu, consciência, vivencio um período de confusão mental. Esse período, como eu disse, ele segue o mesmo princípio do desencarne. Ele pode, de acordo com o meu grau evolutivo, com a idade do meu corpo físico, com o tipo de desencarne, ser um estado confusional mais agravado ou menos, mais demorado ou mais longo, mas que todos nós passamos por um período de adaptação. Isso é uma realidade transcrita nos livros que vieram posteriores à codificação e que narram como acontece esse despertar nessa outra dimensão que é o mundo material. Esse estado confusional, para que fique bem claro, é muito parecido com um pesadelo que você vivencia. Você de repente pensa na sua casa e você está ali vivenciando automaticamente a convivência da sua família, que já está triste, não conversa com você. Você se lembra do trabalho que você desenvolvia, você vai para lá e você vê que já tem alguém ocupando o seu espaço, as pessoas não conversam, você tem vontade às vezes de correr, de gritar, e isso acaba não acontecendo. Essa é a sensação muito próxima, mais análoga a essa condição de estado confusional. Esse estado confusional, ele diz respeito a uma energia também a ser gasta. E quando essa energia ela é totalmente eliminada ou gasta, eu vou me dando conta da minha condição de retorno à dimensão espiritual. Eu vou me dando conta de que eu sou uma alma e que o meu corpo já não está mais vinculado à minha alma através dos laços perispirituais. Nesse momento, eu percebo que durante todo esse processo e antes mesmo dele se iniciar, já havia alguém me acompanhando. Essa figura que sempre me acompanhou é aquilo que nós chamamos no Espiritismo de espírito protetor, popularmente conhecido como anjo da guarda, alguém que é um amigo, que tem laços de amor de outras vidas, que tem um nível evolutivo muito parecido com o meu e que não é de se estranhar termos um acordo de companhia, onde nessa encarnação eu vim, nasci no mundo material e ele ficou lá para me auxiliar, e numa próxima ele reencarna e eu vou alternar esse papel com ele. Lógico que isso não é uma obrigatoriedade, mas isso é extremamente comum. Além de eu perceber a companhia desse espírito, eu também percebo a aproximação de espíritos familiares e amigos. Às vezes um avô, uma avó, um tio, uma tia, pai ou mãe desencarnado, alguém que de alguma forma tem uma condição e uma lucidez para poder me receber e me acolher diante desse despertar. Alguns espíritos, eles permanecendo um tempo maior nessa condição ou de negação ou de confusão mental, são beneficiados com um auxílio espiritual
e são trazidos para dentro de uma casa espírita, aonde numa reunião mediúnica eles se aproximam de um médium e através de uma conexão mental eles conseguem transmitir uma mensagem psicofônica ou uma mediunidade falante e receber a orientação da figura do dirigente do grupo mediúnico de que o corpo dele já morreu e que agora ele é um espírito desencarnado. Com o auxílio do mental e da energia física do médium, essa orientação ela é facilmente compreendida e aceita, e às vezes um tempo maior de confusão mental é abreviado e o sujeito toma consciência imediatamente e a partir dali ele consegue se conectar, visualizar, interagir tanto com esse espírito amigo quanto com familiares. De acordo com o tipo do desencarne, de acordo com a idade, esse espírito ou você pode ter precisado de algum tipo de auxílio para se reequilibrar. Um auxílio que nós poderíamos comparar com um atendimento médico, mas por não ser fisiológico, ele é um atendimento energético. Essa casa, uma casa espírita, além desse trabalho de orientação e esclarecimento de espíritos desencarnados, inconscientes ou ignorantes da sua condição, também possui uma espécie de um pronto-socorro que consegue fazer o acolhimento, consegue fazer um tratamento, e para cada um desses irmãos existe um leito, existe alimento, existe uma vestimenta, existe todo um tratamento, um cuidado de espíritos especialistas, médicos, enfermeiros, terapeutas e até psicólogos que vão oferecer essa primeira abertura de atendimento. Alguns espíritos podem ser encaminhados de acordo com o seu grau evolutivo e a sua afinidade para a continuidade desse tratamento num hospital maior, que normalmente está localizado numa zona mais elevada, ou até numa cidade espiritual, tal qual acontece no livro Nosso Lar de André Luiz, e que a gente viu retratado no filme Nosso Lar também. Passado esse período, onde, caso você tenha tido necessidade de um reestabelecimento, um tratamento, uma reequilibração, é natural que você se dê conta da sua condição, venha passar um tempo em convivência com esses familiares e amigos que já lhe aguardavam do outro lado, e você, posteriormente, é convocado a um processo inevitável, que é uma revisão consciencial da sua última vivência. Não existe a figura de um terceiro, não existe ninguém com o filminho da sua vida, não existe ninguém com um livro da sua vida. O que existe é a sua consciência e a sua memória da última existência, fazendo uma rememoração de todas as oportunidades que você aceitou, das oportunidades que você rejeitou, dos seus acertos, dos seus erros, daquilo que você se propôs a cumprir e cumpriu, daquilo que você se propôs a cumprir, mas não teve sucesso. Essa rememoração, que ela é obrigatória, ela se dá exclusivamente, interiormente em você, e ela está pautada pelo quanto de amor você conseguiu aprender e de compreensão dos ensinamentos de Jesus quanto à autoaceitação, o perdão, o entendimento da sua própria humanidade. Se você for uma pessoa muito rígida, com um nível de cobrança muito alto, uma pessoa que
tem dificuldade em perdoar o outro, muito provavelmente a sua consciência vai lhe cobrar muito caro e ser muito rígida com você mesmo. Se você, por outro lado, for uma pessoa compreensiva, amorosa, uma pessoa que cultiva a aceitação incondicional da humanidade dos outros, esse exame consciencial vai ser simplesmente um balanço, um levantamento da tua última experiência, não carregando de sabor nenhum. Por isso a importância de um entendimento mais amplo da mensagem de Jesus como um elemento de amor, não um elemento punitivo, como um elemento de amor, não como um elemento de julgamento. Feito essa autoavaliação, aí o que lhe cabe é traçar um planejamento de acordo com a sua evolução, mais autônomo, com maior evolução, menos autônomo, com menor evolução. Quanto maior é a minha evolução, mais o meu livre-arbítrio é levado em conta na hora de eu escolher o tempo que eu vou passar até a minha próxima encarnação, escolhendo o que eu vou estudar, aonde eu vou trabalhar, quais são as qualidades e virtudes que eu preciso exercitar aqui no mundo material para que eu tenha uma chance melhor na próxima encarnação que eu vier. O tempo entre uma vida e outra deveria ser muito bem aproveitado no autoaperfeiçoamento e preparação para que a minha próxima vida tenha uma chance maior de sucesso. Feito esse projeto e cumprido esse projeto, a partir do término desse tempo, sou convidado ou convocado a nascer novamente aqui na Terra. E a partir daí, a mesma regra ela é válida. Se eu tiver um grau de evolução maior, autoconhecimento, autoaceitação, um compromisso ético comigo mesmo, com o meu autoaperfeiçoamento, eu vou ter uma autonomia maior para opinar no meu planejamento reencarnatório. Se eu não tiver tanta evolução, eu vou contar com a ajuda de espíritos mais elevados que têm uma afinidade comigo, com a minha família, para me ajudar nesse planejamento reencarnatório. E o que cabe nesse planejamento reencarnatório? Em primeiro lugar, quando eu vou reencarnar? É para o ano que vem? Para daqui a 5 anos, 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos? Isso vai depender de qual é a condição do orbe, do planeta, e qual é a minha necessidade e a missão que eu vou executar. Pode ser mais breve ou mais demorado. Eu vou determinar qual é a localização geográfica de acordo com as minhas necessidades de aprendizado. O que favorece mais a mim reencarnar no hemisfério norte ou sul, reencarnar no oriente ou no ocidente. Determinado que o ocidente é o lugar que por afinidade vai me dar maiores chances, afinal sou um espírito que nas últimas encarnações vivenciou o cristianismo, aqui vai me dar uma chance maior de dar continuidade a essa trajetória. Vou escolher se eu vou reencarnar na América do Norte ou no Sul. Escolhi a América do Sul. Qual dos países? Países de língua latina ou portuguesa? Portuguesa. Vou escolher o Brasil. Qual região do Brasil que vai favorecer a minha missão aqui na Terra? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? De acordo com a missão que eu determinei, com o meu plano reencarnatório, eu escolhi a região Sudeste, o estado de São Paulo, escolhi a cidade de Monte Alegre do Sul para reencarnar. E a partir daí,
eu vou escolher também, ou vão me ajudar a escolher, qual é o gênero que mais vai me favorecer. Preciso desenvolver o meu lado mais emocional, mais sensível. Vou encarnar como gênero feminino, que preferencialmente me dá um aparelho mental e fisiológico e emocional mais condizente com isso. Preciso desenvolver características de maior assertividade e proatividade. Prevalentemente o gênero masculino está mais aparelhado para isso, mas isso de forma generalizada, porque não existe regra para um ou para outro, tanto um gênero quanto o outro pode manifestar esses caracteres independentes, mas escolho um gênero. Escolho também uma condição social, de acordo com a minha missão. Às vezes, uma condição social muito abastada, nascer num ambiente de muita riqueza, pode enfraquecer a minha capacidade de esforço e enfrentamento. Nascer numa condição mais humilde pode exercitar as minhas qualidades de esforço, de disciplina, de persistência. Obviamente, isso tudo é de forma genérica. Escolha a condição social, escolhi o gênero, escolhi a localização, vou escolher características físicas, vou ter um corpo mais sadio, vou ter um corpo que possui algum tipo de limitação física ou mental, vou escolher se esse corpo vai em algum momento viver algum tipo de adoecimento que possa me trazer uma chance maior de aprendizado, de enfrentamento, ou se esse corpo vai se permanecer saudável por toda a vida. Vou escolher quais são as qualidades e competências que eu vou ter e quais são as limitações e deficiências que eu também vou ser portador. Afinal, eu preciso de ferramentas para cumprir a minha missão. Então, esse corpo que eu estou buscando vai ter uma condição de inteligência maior ou menor, vai ter habilidades manuais maiores ou menores, vai ser uma pessoa com uma tendência ao desenvolvimento de uma ação mais criativa ou menos criativa, vou estar mais voltado à área da saúde, do cuidado ao próximo, ou vou estar voltado à área da matemática, da engenharia, da lógica. Independente daquilo que seja, tudo tem que estar em concordância, em consonância com aquilo que eu me proponho a viver, a aprender e executar. Por último e mais importante, é determinado qual é a família que eu vou encarnar. E essa família é o conjunto de pessoas que vai me receber e vai de alguma forma gerar todo o ambiente para me dar o desenvolvimento necessário e o potencial de expressão das minhas potencialidades, e também vai ser portadora de todos os defeitos e vícios de toda a humanidade ou lado sombra que nós somos portadores, para que nessa convivência eu possa ter a chance de exercitar as qualidades e virtudes, para que, apesar dessas limitações familiares, eu consiga cumprir a minha missão e exercitar essas virtudes para que elas possam crescer e se frutificar dentro de mim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tudo aquilo que você está vivendo hoje aqui nessa vida foi planejado por você ou com você, e tudo, absolutamente tudo, tem um propósito, e esse propósito não é um propósito de lhe oferecer sofrimentos e expiações, mas de lhe oferecer oportunidades de exercício das suas potencialidades e oportunidades de aprendizado, superação das suas limitações e fortalecimento. Eu vivencio relacionamentos familiares exatamente de acordo com o planejamento dado pela misericórdia de Deus para eu ter
a perfeição nas experiências as quais eu tenho exatamente a necessidade de trabalhar nesse momento. Essa fala deveria trazer a cada um de vocês o entendimento de que nós convivemos familiarmente com exatamente as pessoas escolhidas e que podem me trazer a melhor condição de eu crescer e evoluir dentro da lei do amor, não como pagamento de prova nem expiação, porque essas são visões altamente limitadoras. Diante de um conflito de convivência com um familiar específico, nossa, tenho uma dificuldade tremenda de conviver com a minha mãe. A briga é contínua, a briga é ininterrupta, pois saiba que essa é a pessoa escolhida a dedo e que tem o maior potencial de lhe oferecer a chance de você desenvolver qualidades e virtudes e de trabalhar os seus defeitos para que essa relação possa promover o polimento que você necessita para se transformar numa pessoa mais brilhante e iluminada. Tá claro isso? Ah, mas Maurício, eu já li e ouvi no Espiritismo que muitas vezes a gente reencarna na família para pagar dívidas do passado. Essa é uma visão limitadora que infelizmente carregamos e muitas vezes inconscientemente divulgamos, de que as leis universais elas não têm como principal foco a expressão de amor do Criador, porque tudo que é criação só o é por amor do Criador, e todas as leis não têm como finalidade nenhum resquício ou tipo de sofrimento, tem como finalidade última o crescimento, evolução e aprendizado. Diante do nosso estágio evolutivo intermediário, nós aprendemos através da tentativa e erro, através das escolhas que a gente faz, que podem nos trazer felicidade e prazer, ou podem nos trazer dor. A dor é inevitável no atual estágio evolutivo, mas transformar a dor, que ela é passageira, e uma ação, uma reação inevitável a uma vivência em sofrimento, isso já é uma escolha minha. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Mas por que a dor é inevitável? Porque vivenciamos um estado intermediário de evolução, ainda temos vícios e defeitos e ainda somos levados a fazer escolhas menos saudáveis e felizes, aonde precisamos da dor como professora, já que abrimos mão do amor como professora. E a dor é uma professora mais eficiente do que o amor, porque ela é mais fácil de ser lembrada do que o amor. Então, se por um acaso você está convivendo familiarmente com uma pessoa e você está vivenciando a dor dos conflitos familiares, você pode ter uma visão curta e achar que isso diz respeito a uma expiação por ter cometido erros no passado e agora você se vê obrigado a conviver com uma pessoa que nessa convivência você extrai dor dela. Saiba que isso é um ponto de vista que pode ser modificado através de uma alteração cognitiva. Eu posso sim visualizar dessa forma, mas eu posso visualizar como: se por um acaso, numa encarnação passada ou pretérita, houve o desbalanceamento da justiça
através do prejuízo que eu causei a essa pessoa, eu não me reencontro com ela hoje para poder vivenciar o sofrimento, mas pelo contrário, para poder ter a chance de reequilibrar os pratos da justiça, fazendo o bem, compreendendo, aceitando, desenvolvendo a paciência, a tolerância, o amor incondicional, ou seja, o amor daquilo que ela tem de bom e a aceitação e amor também daquilo que ela tem a ser desenvolvido ou evoluído, ou seja, a sua parte mais difícil. Então, vivemos algumas relações não para que o sofrimento faça a gente pagar uma dívida. Vivemos uma relação para que a gente possa superar esses defeitos e vícios, exercitando as qualidades e virtudes contrárias, e que a gente possa, através do bem e da caridade, ajudar quem a gente prejudicou. Para ser mais claro, o que eu estou dizendo é a quebra da visão limitada que às vezes é difundida erroneamente no Espiritismo, que ação e reação, causa e efeito e lei do karma é punitiva. Nunca. Ela é educativa e reequilibradora. E acima da lei da justiça está a lei do amor. De uma forma bem simplificada. Eu fui um soldado na última guerra mundial e matei 50 pessoas. Então, de acordo com um entendimento limitador, eu vou ter que encarnar 50 vezes e morrer de tiro para poder pagar essa dívida com o meu passado? Não. Eu posso reencarnar e ser um bombeiro e salvar a vida de 50 pessoas e pagar a minha dívida ou reequilibrar a balança da justiça através do amor e da caridade. Está claro isso? Então, tudo isso é aprimoramento, amadurecimento da nossa forma de enxergar o mundo e, especialmente, esse nosso pequeno mundinho que é a nossa vida. Se eu tiver uma visão mais madura e mais amorosa, se eu tiver o entendimento que cada pessoa da minha família é uma peça-chave para o meu desenvolvimento e aprendizado, eu não vou incidir na sensação de ressentimento e revolta, porque revolta é a não aceitação e ressentimento é a atitude responsiva afetiva de tristeza diante de algo que não está dentro do meu controle. Eu não quero ressentimento e revolta, eu quero aceitação e, mais do que aceitação, a valorização dessa convivência, porque ela é a minha melhor chance de cumprimento de missão. Está claro isso? Sim? É fácil? Não. Mas se você realmente deixar esse conceito escorrer da sua cabeça para o seu coração, você pode usufruir de uma verdadeira libertação, de um amadurecimento que traz paz, de uma sensação de que não tem nada errado, que está tudo certo, de uma sensação de que o que eu estou vivendo não tem como finalidade me fazer sofrer, mas me dá a chance de aprender exatamente aquilo que eu mais preciso na melhor hora possível. Beleza? Eu acho isso bom, não sei se vocês acham também. Sim. Bom, então. Entendendo isso, a gente passa para falar sobre os conflitos familiares. Conflito familiar. Para começar, não é conflito familiar, é conflito interpessoal. Sigmund Freud,
médico austríaco, pai da psicanálise, ele fala que o conflito ele nasce quando a minha vontade bate de frente na vontade do outro. E existem outros filósofos um pouco mais antigos que afirmam que o inferno são os outros. O que significa isso? Significa que eu sozinho sou um santo. Eu sozinho sou maravilhoso. Quando eu estou sozinho eu não brigo com ninguém. Quando eu estou sozinho eu sou paciente, eu sou tranquilo, eu sou sereno. Quando eu estou sozinho eu sou ótimo. Eu sou um Buda praticamente, eu sou altamente elevado. Eu estou numa esfera crística. Agora, quando eu tenho alguém perto de mim, principalmente quando alguém contraria o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, é aí que aparece o meu eu verdadeiro, ou aquilo que a gente chama de ego, a personalidade dessa existência, que tem como finalidade me proteger, mas na verdade dificulta o meu aprendizado, crescimento e evolução daquilo que é a minha parte elevada, que a gente chama de alma, ou pode chamar de consciência. Então, quando a gente fala de conflitos familiares, a mesma base, ela se aplica para qualquer tipo de conflito. Eu posso ter conflito com o vizinho, porque ele quer colocar o lixo na minha lixeira, e eu não quero que ele coloque. Por quê? Só porque eu não quero. Isso pode ser um conflito. Eu posso ter um conflito com um amigo, porque eu quero que sempre a minha vontade prevaleça, e ele gostaria que em alguns momentos ele também pudesse ter a sua vontade ouvida na nossa amizade. Então, são exemplos bobos, onde quando a vontade de um bate na vontade do outro, o conflito nasce. E quando nós estamos falando de conflitos familiares, eu resgato aquela fala do início do nosso encontro. Por que a gente briga tanto dentro de família? Primeiro, porque a gente convive muito mais dentro da família. Em segundo lugar, porque na família a gente é muito mais a gente do que fora da família. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que se eu falasse com o dono da oficina mecânica no mesmo tom e usando as mesmas palavras que eu falo com meu irmão, ele dava um soco na minha boca e quebrava todos os dentes da minha frente. E como eu não desejo isso, eu falo com o dono da oficina mecânica de uma forma altamente polida, apesar da minha insatisfação com o trabalho que ele me ofereceu. Esse exemplo é uma simples ilustração de que a gente tem uma tendência a ser legítimo e verdadeiro com aqueles em que a gente tem certeza que por amor não vão virar as costas para a gente. E aí eu me permito ser eu mesmo e mostrar às vezes o meu pior, porque supostamente esse pior vai ser aceito. Isso é certo? Se eu te julgasse, eu não seria psicólogo. Então não tem certo ou errado. Isso é humano. Você concorda com isso? Quem sou eu para concordar ou discordar? Eu só chamo a atenção que, independente de eu ter a certeza do amor dessa pessoa, cabe a mim, no meu desejo de evoluir, começar a ter uma atenção maior ao que eu expresso, especialmente pelas pessoas que eu amo e que convivem comigo. Porque se elas são o meu maior campo de provas, é nelas que eu tenho que ter o maior cuidado e atenção, não nas pessoas da rua, por conveniência social ou por medo de consequência. Beleza? Volta. Por que se briga tanto dentro de casa? Se briga tanto dentro de casa também por dois motivos extremamente curiosos. Eu posso brigar com um familiar ou porque eu sou extremamente diferente dele, ou pior, porque eu sou exatamente igual a ele. E se tem uma coisa que me incomoda, é quando alguém faz comigo coisas que eu não gosto de fazer com outras pessoas, mas mesmo assim acabo fazendo. Ou seja,
aquilo que mais me incomoda no outro é o que eu tenho e sou e tento esconder. Outra coisa que gera conflitos familiares é a falta de entendimento das questões geracionais. Um espírito que encarna na mesma família de outro, com uma diferença de 20, 25, 30 anos, ele tem uma visão de mundo completamente diferenciada. E não é incomum por a gente conviver em família, alimentar a ideia de que o meu filho, a minha filha, o meu pai ou a minha mãe, o meu avô ou a minha avó, tenham que enxergar a vida do mesmo jeito que eu enxergo. Isso é absolutamente impossível, especialmente nos dias atuais, aonde as mudanças no mundo, tecnológicas, culturais e sociais, elas são tão rápidas, tão intensas e tão abrangentes. Entender que a próxima geração, ela não merece nem pode ser comparada com a minha geração é algo obrigatório, porque senão eu vou estar incidindo num erro crasso. Mas como é que eu faço então? Eu tento exercitar minimamente a alteridade. O meu pai nasceu em outra época, ele enxerga o mundo de outro jeito. O meu filho nasceu em outro mundo absolutamente diferente do que o meu e do meu pai. Ele enxerga o mundo completamente diferente. Então eu não posso impor a minha visão de mundo nem para o que está atrás, nem para o que está à frente. Outra questão que diz respeito a conflitos familiares, uma dificuldade abissal de expressar emoções. As pessoas sentem tudo nas relações familiares, mas não falam absolutamente nada. Algumas por ignorância dos próprios sentimentos, mas outras, na maior parte, por orgulho. Porque se eu falar o que eu estou sentindo, de alguma forma eu vou me sentir mais fraco. Isso precisa ser diagnosticado e mudado. Não existe uma boa relação, um bom relacionamento, se não houver uma boa comunicação. E essa boa comunicação, ela implica na humildade de eu expressar exatamente o que eu penso, o que eu sinto, obviamente adoçando as minhas palavras com mel, porque segundo o mestre Chico Xavier, nós atraímos mais moscas com mel do que com vinagre. Então preciso sim falar o que eu senti, o que eu estou sentindo, mas falar isso de uma forma doce e generosa, para que essa fala não seja uma reclamação, mas um apontamento à busca de uma solução, uma melhoria para a nossa convivência. Quantos problemas poderiam ser resolvidos se as pessoas aprendessem a se comunicar melhor? E quanto do meu trabalho em atendimentos familiares, de casal ou de pais e filhos, não tem a ver com abrir um canal de comunicação pelo qual os sentimentos possam ser entendidos e atendidos. Porque se eu não entendo o que você sente, como é que eu posso atender ou dar aquilo que você está precisando? Se você não sabe expressar, eu nunca vou ter uma bola de cristal para adivinhar. E por último, e mais difícil, relacionado a conflitos familiares, nós temos uma grande chaga que se chama expectativa. Expectativa é o quanto que a gente coloca do nosso imaginário e deposita de esperança que o outro seja, haja de acordo com aquilo que me convém, de acordo com a minha necessidade e a minha vontade. Isso não existe.
não sou eu que estou falando, isso vem do século V, através de um espírito muito iluminado, chamado Buda, um indiano chamado Siddhartha Gautama, que foi príncipe. Ele fala que a base do sofrimento humano está na expectativa não atendida, e de que na medida que nós, através de uma revisão do nosso ego, diminuímos a expectativa, o sofrimento vai embora junto. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que a nossa cultura, ela erroneamente atribui expectativas vinculadas a papéis. Pai não é o sujeito que contribuiu com o material genético para que eu tivesse aqui, e mãe não é a outra metade do material genético que me fez estar aqui encarnado. Mãe e pai são entidades. Mãe e pai não passa de um homem e uma mulher que se juntaram e através de um intercurso permitiram a minha concepção e o meu reencarne aqui. São homens como qualquer outros, tem defeitos, tem vícios, tem qualidades e virtudes. São pessoas que estão tentando fazer o seu melhor de acordo com aquilo que receberam dos pais deles, de acordo com aquilo que eles acham certo. Esse entendimento a remoção de expectativas desumanas dessas figuras faz com que a relação seja muito mais leve e suave. Mas o meu pai devia, não, ele não devia nada, ele fez o que podia. Ninguém dá aquilo que não tem. Mas a minha mãe deveria o quê? Ela fez o máximo que ela podia. Exemplo, se já trouxe aqui, me perdoem. Num atendimento, numa comunidade terapêutica de dependentes químicas femininas, uma moça que eu atendi individualmente, num dos grupos de partilha, ela falou assim: eu atribuo o fato de eu ter me perdido na vida, entrado no mundo do crime e das drogas, a ter um pai ausente. Meu pai nunca acompanhou meu crescimento, não ia na reunião escolar, não ia nas festas. Meu pai nunca me deu um beijo, um abraço, nunca me falou eu te amo. Eu acho que por falta desse pai presente, eu fui procurar na rua o que eu não tinha em casa. E aí eu entrei para a criminalidade e para as drogas. As meninas que ouviram isso se identificaram muito com essa fala, sabe? E eu fui obrigado a me manifestar. Eu peço licença, mas eu conheço a sua história. E pelo que você me contou, o que eu posso falar aqui para que você não contamine as suas amigas é que ninguém dá aquilo que não tem. O seu pai fez o melhor que podia para você. O seu pai nunca te deu um beijo, um abraço, nunca falou eu te amo, não porque ele não te amasse, mas porque ele nunca recebeu isso do pai dele. A forma como ele aprendeu a amar os filhos foi a forma como ele viu o pai dele fazendo, acordando de madrugada, pegando 2 condições, trabalhando o dia inteiro, chegando em casa tarde da noite, 8h30, 9 horas, para poder jantar e dormir e acordar no dia seguinte, para que não faltasse comida sobre a mesa, roupa para você vestir e oportunidade de você estudar. Esse era o jeito dele falar eu te amo. A partir do momento que você entenda que o que ele fez foi o melhor que ele tinha para oferecer, não é necessário nem perdão, porque não tem o que ser perdoado. Ele fez o melhor dele, da mesma forma que a sua mãe. Agora é fácil, através de uma expectativa, achar que alguém possa oferecer algo que ele não tinha para dar, só porque a minha fantasia assim comporta. A gente está aqui para poder entender que a gente é humano, e o ser humano evolui através do erro e do acerto. Eu já errei muito na minha vida, e nunca errei porque eu quis prejudicar ninguém, nem magoar ninguém. Errei porque era o melhor que eu tinha para oferecer naquele momento. Depois que eu sofri a consequência do erro, eu aprendi e me propus, através do arrependimento, a não errar o mesmo erro.
E se me derem a oportunidade, eu vou fazer a reparação, que é tentar ajudar quem eu prejudiquei, ou ajudar terceiros em nome dessa pessoa, porque aí a lei da ação e reação, a lei de justiça, a lei do karma, ela vai estar cumprida, sem eu precisar vivenciar um sofrimento que não está dentro do plano de Deus, dentro dos planos das leis universais, porque o plano da lei universal é a minha evolução, é uma vida feliz, saudável e abundante, não uma vida de sofrimento, de miséria, de doença. A escolha é de cada um de nós, de acordo com o livre-arbítrio. E a remoção das expectativas, ela de alguma forma também é altamente libertadora. Eu sou capaz de, com esse entendimento, me perdoar todos os erros que eu cometi e, por obrigação, perdoar as pessoas que supostamente erraram comigo, porque na medida que eu desinvisto essa expectativa, eu consigo equalizar e equilibrar a todos que passaram na minha vida e que contribuíram, positivo ou negativamente, para o meu aprendizado, como os professores necessários que eu atraí para mim, de acordo com a exata natureza da minha necessidade. Se você, por um acaso, ouviu tudo que eu falei, entendeu e gostaria de usar, mas ainda tem um resquício dentro de você de ressentimento e revolta, coisa que não é difícil, porque existem alguns familiares que são carne de pescoço, concorda? Tem gente que é uma pedra no sapato, não é? Tem gente que parece que veio para atormentar, mas é só impressão. Essa pessoa veio justamente para me trazer a lição mais difícil, mas de maior valor. Se você tem essa pessoa na sua vida, lembra do seu grau evolutivo. Eu olho para mim e vejo o meu grau evolutivo, mas eu vou te falar, mas essa sogra que Deus me deu, ninguém merece. E esse cunhado, então, pelo amor de Deus, tá louco? Quando eu penso isso, eu me lembro do Chico Xavier, um espírito extremamente elevado, que reencarnou como missionário. Quando a mãe dele morreu, ele foi morar junto com a tia, e a tia fazia, sabe o quê? Espetava a barriga dele com um garfo e mandava ele lamber a ferida do primo para poder cicatrizar mais rápido. Estão lembrados disso? Se o Chico Xavier teve uma tia que fazia buraco na barriga dele com o garfo e mandava ele lamber a ferida do joelho do primo, eu não sou ninguém para reclamar dos familiares que eu tenho. Pelo contrário, eu tenho que agradecer, tá certo? Porque um espírito tão elevado passou por isso, quem sou eu para reclamar da família que eu acabei atraindo aqui? Então essa visão, ela deveria servir como um grande alento a cada um de nós. Para finalizar, tem aquela historinha bonitinha, onde a mãe tem 2 filhos que brigam mais do que cão e gato, e um dia ela senta com eles na soleira da porta, pega 2 pedras pontudas e pede para eles segurarem bem forte com a mão e apertarem, e pergunta o que eles sentiram. Os 2 foram unânimes. Machucou, mãe? A pedra é toda pontuda, é toda rústica. Aí ela começou a esfregar as pedras, esfregar, e na medida que ela foi esfregando, ela foi alisando, ela foi polindo. Depois ela pediu que as crianças segurassem as pedras e apertassem, e perguntou se estava machucando. Eles falaram que agora não estava mais. Ela falou, pois assim são vocês 2. Vocês estão aqui para, através da convivência, aprenderem a um polir o outro e se transformarem em pedras mais lisas e mais brilhantes. Essa é a metáfora das nossas convivências familiares. Beleza? Acabei.
Mais nada, por favor. Tá bom? E agora, você reza pra gente ir embora?